Já. Boa tarde, sou Maria da Soledade, estou cursando História e vou falar um pouco aqui da escravidão. É considerado escravidão o regime de trabalho, na qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração, trabalho de graça. Além disso, as pessoas escravizadas têm sua liberdade tolhidas, pois são considerados proprietários, propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Esse tipo de mão de obra foi muito empregado no Brasil, mas também em diversas partes do mundo, durante o período distinto. Atualmente, o regime escravista é ilegal. Entretanto, ainda existe muito trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. Vou falar um pouco sobre a escravidão nas Américas e no Brasil. O sistema escravista estende-se para além da antiguidade e se desenvolver em diversas regiões. A escravidão moderna se inicia com a descoberta das Américas e colonizações deste continente, pois os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e suecos. Foi a primeira vez na história em que a justificativa para a dominação de pessoas foi a motivação racial. Chegando aqui, essas pessoas eram vendidas como objetos de trabalharem nas mais variedades funções. Eles trabalhavam tanto nas lavouras de cana-de-açúcar, café, quanto na mineração, construções, serviços domésticos e urbanos. Agora eu vou falar um pouco do navio negreiro. Os negros trazidos ao Brasil pertenciam principalmente dois grandes grupos étnicos: os sandaneses, originários da Nigéria, Daomé, Costa do Marfim, e os bantus, Costa do Marfim e os bantus, capturados no Congo, Angola e Moçambique. Estes foram desembarcados, em sua maioria, em Pernambuco, Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Foram os 3 estados que eles foram deixados. Foi o tipo de cargueiro usando para trazer mais de 100 milhões de africanos para serem escravizados na América, em caravelas ou barcos a vapor. Europeus, americanos e até mesmo negros se metiam no informe comércio. Os traficantes eram, na maioria, meninos e jovens de 8 a 25 anos,
tudo quanto se podia trazer foi trazido. Os mancos, os cegos, o surdo, de tudo. Principais, os chefes religiosos, mulheres com bebês e mulheres grávidas, apenas para comércio de escravos. Até hoje, já foram identificados pelo mesmo 65 tipos de embarcações, adaptados como turbeiros. Se houve uma regra, porque eles ficaram menores e mais velozes no século XIX. À medida que o tráfico se torna ilegal e passou a ser perseguido pelos políticos anti-escravistas. Os ingleses, a parte da aprovação da Lei Bill, a Aberdeen, em 1845. O trabalho dos escravos africanos, a princípio, foi utilizado para atender às demandas da produção de açúcar nos engenhos. A vida de um escravo era dura, era marcada pela violência dos senhores. E das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia ser estendida por até 20 horas por dia. E o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso. Que trabalhavam nas plantações, os escravos dormiam no chão duro, na senzala. Lá era motivado, era monitorado para evitar que eles fugissem do local que eles estavam, que era a senzala. E os escravos rebeldes que cometiam alguns delitos, por menor que seja que fossem, podiam receber punições pesadas. Entre as punições praticadas contra os escravos, podia ser destacados e açoitados. Muitos dos escravos, permitidos com açoite, era castigado com 300 ou mais chibatadas, insuficiente para levar um ser humano à morte. As senzalas eram geradas a alojamento que se destinavam à moradia dos escravos nos engenhos e fazendo do Brasil colônia e do Império do Brasil entre os séculos XVI e o século XIX. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande, em que os escravos passavam a noite. Muitas vezes, escravos eram acorrentados dentro das senzalas para se evitar as fugas. Agora eu vou falar um pouco da biografia de Castro Alves. O nome completo de Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves. Data de nascimento, 14 de março de 1847. Local de nascimento, Curralinho, Bahia.
Formação, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Data de falecimento, 6 de julho de 1871. Aos 24 anos que ele faleceu. Local de falecimento, Salvador, Bahia. Motivo da morte dele, tuberculose. Principais contribuições para a literatura e a principal contribuição deste escritor para a literatura foi sua sensibilidade sem igual ao compreender as dores e dificuldade pelos as quais passaram os escravos no Brasil. Castro Alves presenciou de perto os horrores período da escravidão, fez versos de protesto que denunciavam os maus tratos sofridos pelos escravos aqui no Brasil. Exatamente por esse motivo, esse grande literato ficou muito conhecido como poeta dos escravos. Além das obras abordadas, a realidade escravizada no Brasil, esse ato ofereceu grandes contribuições literárias ao escrever versos líricos, amorosos, que lembram o estilo de Vitor Hugo. Eu vou falar um pouco do poema do Navio Negreiro. A tragédia no mar. São Paulo, 18 de abril de 1868. Estamos em pleno mar. Doido no espaço, branca um luar. Doirada a borboleta, e as vagas após eles corriam. Cansam como turbas de infantes inquietas. Estamos em pleno mar do firmamento. Os astros soltam como espuma de ouro. O mar em troca acende as antendias. Constelações do líquidos tesouros. Estamos em pleno mar, abrindo as velas, a quentes a afiar das variações marinhas, veleiros, brinque cores à flor dos mares, como roçam na vargas andorinhas. Bem feliz que ali podia neste horas sentir desde painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o afirmamento. E no mar e no céu a insensibilidade. O mar de Castro Alves descreve o ambiente tranquilo do mar. São poemas que contam a beleza dos ventos, do céu, do mar. O poeta descreve essa parte como uma cena de amor, observando como simpatia a travessia como turba de infantes
e inquietas. É o que fala o poema de Castro Alves. E eu vou encerrando. Muito obrigado. Uma boa tarde.